Para não variar, muita gente boa demais nesse seminário. Saudar, então, com boa noite para todas as pessoas. E hoje a gente tem, no nosso seminário da FIO, a alegria de ter o Luiz Carlos Ferreira dos Santos, que é professor da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e o Luiz, que é também coordenador da rede Africanidades, com o tema da filopoética afrodiaspórica como arquipélago de libertação, a necropolítica e o obstáculo ao devir relação. Eu não vou fazer a apresentação extensa de Luiz, porque ele está presente, ele se apresenta da maneira como ele deseja, que eu sempre acho melhor, o autor por ele mesmo, e dizer que a nossa dinâmica é a de sempre. O Rodrigo já falou isso agora há pouquinho, só quero reforçar para quem chegou depois. O Luiz apresenta aí entre 30 e 40 minutos, a gente abre para um debate, as inscrições para o debate a gente faz pelo chat. Então, quem quiser ir já colocando questões ao longo da exposição, da apresentação de Luiz, fique à vontade de usar o chat, mas quando ele termina, efetivamente, a apresentação, a gente segue uma ordem de inscrições pelo chat, e com todas e todos muito à vontade de participar, porque com certeza essa noite vai valer muito a pena, como tem sido nossos encontros. E Luiz, muito agradecido por aceitar o convite. Você que é dessa rede, você que faz parte da FIO também, que é coordenador da Rede Africanidades e que está nessa pegada já há muito tempo, é uma alegria poder ouvir sua voz nesse dia, nos tempos de agora. Luiz, por favor. Olá, boa noite, Rede FIO, boa noite, Duda, todas as colegas presentes. Eu que agradeço, né, o convite de poder estar se quebrando essa quarentena, né, e podendo, a partir do espaço virtual, a gente poder se encontrar e estabelecer relações. Então, eu fico já agradecido. Numa semana que aqui, né, na Bahia, a gente está na comemoração do 2 de julho, os caboclos. Então, é uma alegria imensa poder hoje, no dia de hoje, se conversar. Como o Duda já falou, né, eu sou daqui de Salvador, eu falo de Salvador, sou graduado em filosofia, fiz o mestrado em educação e o doutorado no programa de difusão do conhecimento. Toda a minha discussão em torno da graduação e todo o processo assim, formativo, eu fiz uma escolha de não abrir mão de debater os temas ligados à africanidades e atravessado pela filosofia. Né? Esse foi o meu desejo e me sinto muito feliz de ter conseguido estabelecer no espaço público de formação, né, o que eu desejava. Então, dito isso, eu sou professor, né? Isso é uma roupa que me veste, que eu tenho muito orgulho, de fato, de ter sido escolher ser professor. E a conversa de hoje, né, é muito um ponto de tentar, a partir de uma imagem, né, do fazer morrer e deixar morrer que se impõe. Eu percebi a importância de debruçar sobre essa discussão, assim, pelo fato de compreender que a política de morte, né, se fortalecia pela fecundação do imaginário. Eu estou falando isso por conta do fato, eu terminei o mestrado em 2014 e eu comecei a dar aula na faculdade a ser privada aqui em Salvador, e em 2014 eu percebi que tínhamos uma possibilidade de conversa sobre certos pontos que era de uma abertura imensa a conversa. Né? Estou falando isso no chão da sala de aula. No final de 2015, mas 2016, isso ficou muito tenso, certos temas. Começou a ficar muito difícil. E aí a ideia do imaginário de uma política da inimizade, né, do desejo do ódio na relação com o outro, ela ganhou terreno. Né? A força desejante estava se colocando. E tinha a possibilidade da narrativa e do discurso. Então, eu comecei a perceber que tinha algo que era anterior.
né? Havia uma poética que estava seduzindo a todos e cada um, e isso começou me ocupar muito. Né? Essa ideia do outro como eterno inimigo, né? E o inimigo aqui, ele tem face, ele tem raça, ele tem gênero, ele tem sexualidade. Então, isso em 2014, eu comecei a me dedicar mais detalhadamente quando eu terminei o mestrado. O mestrado foi, assim, Justiça com uma Socialidade em torno de uma filosofia da educação brasileira, que o Duda, né, o querido Duda, se orientou. E ali, quando eu terminei em 2014, eu comecei a me dedicar muito a essa discussão da violência, mas eu queria muito entender isso por dentro da filosofia africana, né? No grupo da Rede Africanidade, já vimos fazendo assim, um trabalho, na época que eu entrei no grupo em 2009, de cartografia, de mapas sobre no campo da filosofia africana, e isso já estava estabelecido, um trabalho riquíssimo, né? Que o grupo veio fazendo e continua fazendo, né? Na construção dessa cartografia do pensamento africano, com recorte com a literatura, com a filosofia, com a antropologia, as religiões, né, de matriz africana. E aí eu comecei a me dedicar um pouco a essa perspectiva da violência, mas por dentro do recorte da filosofia assim, africana. Né? Me inquietava muito essa ideia do imaginário da violência se impondo, né, em todas as esferas sociais, de uma maneira que é dita cordialidade brasileira, né? Não disfarçava, né, em flertar com terror e horror. Então, nesse mapa, um pouco que eu chamo na tese de eco do imaginário, a gente pega ali da filosofia africana e fazendo um recorte, cheguei num autor chamado Derrida, Tesnai Sekeberhan, e ali ele vai fazer um percurso, em um artigo que ele apresenta em um livro que está organizado pelo Oshidueze, que a filosofia africana tinha se dedicado à violência, mas não tinha se dedicado a um ponto que ele, naquele momento, acreditava que tinha se dado. Havia lacunas. E aí eu fui na pista dele. A pista do Sekeberhan é o Frantz Fanon, né? A ideia da violência e a contra-violência. E esse artigo é um artigo belíssimo, esse texto, porque ele vai trazer para o debate a Fanon e sobre a violência da Hannah Arendt, e aí é um debate riquíssimo, que vai nos colocando, né, um pouco de como se dá, a partir de um outro regime semiótico, a gente trair o sentido e o significado, né, daquilo que aquele autor está colocando, né, dentro da sua sublimação, ali no caso como era o Fanon, na resposta contra a violência, que na leitura a Hannah Arendt não entendeu, ela vai colocar o Fanon como apologista da violência, e a contra-violência do Fanon é a restituição da humanidade, né? É o processo da possibilidade de restituir a vida na resposta à violência, né? Na resposta a uma violência do colonialismo. Então, naquela esteira do Sekeberhan, lendo o Sekeberhan e tendo já o Fanon com uma lente interpretativa, cheguei ao debate do Mbembe, com a necropolítica, né? A partir da violência, isso ali é do fim de 2013, li o artigo A Necropolítica do Mbembe, e aí é o Fanon. Né? Ele traz o Fanon, a ideia do espaço, todo o debate quando a esteira para poder pensar a partir da escravidão, né? Quando ele abre e estica ainda mais o conceito da biopolítica com o Foucault, o conceito de vida nua da Gandhi, e o Fanon, para mim, é a lente que eu consigo acessar a necropolítica, entender de maneira, talvez, a amplificação, a vibração, né, que o conceito estava assim podendo dar. E eu lendo a necropolítica com a chave da poética. Porque eu entendia que a necropolítica, ela é uma atuação do imaginário, né? Então, a conversa de hoje, fazendo um pouco filopoética afiliação, como é que pega o de libertação, a necropolítica e o obstáculo de vir em relação, tem o intuito de apresentar parte da pesquisa que realizei no doutorado, né? Teve o título O Poder de Matar e a Recusa de Morrer, filopoética afiliaspórica, como é que pega o de libertação. E o objetivo é a tração de água entre a necropolítica do Mbembe com a poética da relação do Grissan. Um pouco isso hoje que eu vou tentar fazer.
né? Quero que eu consiga. Assim, para isso, no primeiro momento, essa conversa vai se dar em cartografar essa discussão do poder de matar e recusa de morrer, ou seja, a necropolítica. Estou lendo, né, vou dizer por quê, essa ideia do poder de matar e recusa de morrer, né, é a necropolítica, que eu vou tentar compreender isso a partir do fragmento de memória do Mbembe, né? Eu não vou ficar só no artigo da necropolítica, o que eu tentei fazer na tese foi tentar passear a partir de um recurso autobiográfico, a partir dos livros do Mbembe, cartografando aquilo que eu estava vendo da necropolítica, que parte da memória, do fragmento de memória da vida do Mbembe e construindo assim o conceito. E compreendendo a necropolítica, o debate em torno do poder de matar como imaginário. E o segundo ponto tem o objetivo de interpretar, né, a filopoética afrodiaspórica como arquipélago de libertação na resposta ao poder de matar, como a recusa de morrer. Devir relação. Aqui, o poder de matar e a recusa de morrer, eu estou pegando a partir da chave do Fanon, da violência e a contra-violência. Né? Nesse ponto, trazemos o aporte teórico do filopoeta Eduardo Glissant, o pensador dos arquipélagos para o debate. Assim, o Fanon, ele é o pai ancestre desse meu trabalho. Atualmente, eu não tenho outro autor que eu não tenha como, né, na aliança, né, como esse autor que, de maneira imprevisível, vai ligando, relacionando tanto o Serkeban como o Glissant, como o Mbembe. Essa chave que vai dando um pouco essa relação e entendimento do trabalho. Então, o eco do imaginário do racismo, nessa ideia, a necropolítica, né? A necropolítica do Mbembe, né? O Mbembe é um pensador camaronês, né? Nascido no Camarões, se não me engano, ali em 1957, se eu estiver assim, equivocado, me perdoe, mas ele nasce, se não me engano, em 1957. É um autor que sai do Camarões, vai fazer sua formação em Paris, passa nos Estados Unidos, na Universidade do Duke, né, e é professor na África do Sul. É um intelectual que dialoga mesmo, posso usar aqui uma expressão do Bressan, com todo mundo. Ele está nessa produção, né, intelectual, que traz a Hannah Arendt, que traz o Agamben, que traz o Foucault, que traz o Schmitt, que vai trazendo o Césaire, o Senghor, o Fanon, né, a partir de uma produção que acho que é isso que dá essa vibração, essa ampliação do imaginário diverso, né, nessa produção do conhecimento do Mbembe. E a necropolítica, né, como o Mbembe assim compreende, são os agenciamentos, as relações econômicas, do sistema econômico, político e os regimes culturais, relacionado pelo racismo, né, e condicionando a vida à produção de morte. Então, assim, isso é algo que a necropolítica, se pudesse falar de maneira simples, é um pouco isso, né? Essa complexidade, né? Que vai agenciando, relacionando os regimes culturais, os sistemas assim, políticos e econômicos produzidos, correlacionados com o racismo, condicionando a vida à produção de morte, né? E a necropolítica, ela é a articulação da xenofobia, né? Do modo como ele está vendo, né, essa produção, do racismo e do capitalismo produzida na imagem do inimigo, né? A condição do inimigo, ela é fundamental para o sucesso do imaginário da necropolítica, né? É potencializado pela política da inimizade, né? E o ódio, nesse caso, a produção do ódio, o sentimento do ódio, trepidar pelo ódio, com o ódio, é o sentimento pertinente, necessário para o sucesso da política do mundo de morte. Ódio, não há possibilidade de agenciamento econômico, político e regimes culturais do modo como ela se organiza, né? E a Mbembe ele vai trazer assim, um diálogo com a Agamben, do conceito de vida nua, como eu já disse, né? Biopolítica, biopoder do Foucault e o Fanon, né? E o Fanon. Esse texto, o artigo, né, que foi publicado agora pela Índio Edições, se eu não me engano, me corrija, acho que é 2018, uma publicação no Brasil, mas é um artigo que foi publicado entre 2003 e 2005, né, que é a necropolítica. É um artigo que ele fala que ele não tinha pretensão que esse texto ia ganhar a proporção que ganhou, né. Um outro livro é África Insubmissa, livros que eu passei para poder
construir essa cartografia dessa produção por dentro da obra do autor, né? Como eu queria, a partir dessa poética da memória do Mbembe, né? O cristianismo, o poder e Estado na sociedade pós-colonial. África insubmissa, cristianismo, poder e Estado na sociedade pós-colonial, que teve sua publicação em 2005. Em 2010, ele publica Saída da Grande Noite, que é o ensaio sobre a África descolonizada. Eu vou pegar muito esse livro para poder construir um pouco esse fragmento de memória do Mbembe. E teve uma recente traduzido, né, português, que foi o Política da Inimizade, foi em 2017, e o livro dele que mais circulou, me parece, não sei se posso estar enganado, aqui no Brasil, foi além da necropolítica, A Crítica da Razão Negra. Né? E agora tem uma novo dele, que eu li, mas ainda não tenho coisa para poder trabalhar assim, que é o Brutalismo, que acabou de ser lançado. Mas os textos que eu trabalhei na tese foi até a Política da Inimizade. Na trilha da discussão da necropolítica, né, apresento, nesse caso, assim, inicialmente, mesmo um relato autobiográfico e poético de Mbembe, a partir do livro Saída da Grande Noite, e é o capítulo intitulado Crânio de um Morto, Trajetória de uma Vida, em que apresenta a sua relação, autor, do conflito com o governo francês, né, que tinha o poder econômico e político do seu território. Né, o título da obra, nesse caso aqui, é só uma nota de rodapé, Saída da Grande Noite, é uma referência a Francis Fanon, né, que refere-se aos problemas econômicos e, consequentemente, sociais, né, que o Camarões estava passando naquele momento. Está falando do seu país, né, com a estabilidade assim, política e os conflitos inscritos no seu cotidiano. Ele vai apresentar esse texto, eu gosto muito, a partir do seu relato pessoal, as memórias, né, desse autor, vai interseccionando, relacionando, né, o caminhar da construção argumentativa desse pensador inquieto. A cabeceira do Estado independente jaz no crânio de um parente morto. Esse ponto que eu me dediquei a pensar, a partir dessa referência da política de morte, como ela está circunscrita, já apresentando aqui, né, como ele vai narrando sua memória, né, que os movimentos de libertação, o processo de libertação, né, dos Camarões, o anticolonialismo, né, era nomeado pelo discurso oficial como rebelião ou terrorismo. E a repressão, como assim bem ele vai dizer, que era muito violenta, era produzida no terror e no horror. E a memória que ele tem assim familiar, né, vai ser marcada muito forte pela violência, porque assim, o seu tio foi morto em uma dessas repressões. Em 1955, vai haver uma forte repressão do movimento de libertação, né, ao seu sistema assim, colonial, e houve uma pressão muito violenta, né, e muitos integrantes assim, foram mortos e seus corpos, né, foram desonrados, pois foram enterrados como se fossem, ele vai dizer a expressão, salteadores de estradas, né. Então, essa memória instituída pelo discurso, pela narrativa oficial, vai afirmar que a luta pela independência era iniciativa de natureza criminal. E Mbembe aponta para uma contradição performática, a qual a linguagem não vai dar conta, que é a cabeceira do Estado independente jaz o crânio de um parente morto. E aqui entra na relação com a morte, né? E ele vai dizer uma coisa muito forte, que vai falar que ele não falava para a morte, não sei o quê, porque a mãe dele não pronunciava assim, essa palavra e falava passagem. Ou seja, os rituais com o qual era instituída a relação com o morto, né, foi destituído dentro desse regime cultural, do modo como está, assim, dessa produção de uma política. Então, assim, o regime cultural, os signos culturais, nesse caso, quando ele vai trazer essa memória com o seu tio, né, que se configura como, em relação ao cultural do Mbembe, a partir da produção com a morte, uma dimensão do efeito da necropolítica, né, que atua dentro de uma esfera simbólica da compreensão do humano de destituição, ou seja, de destituição espiritual, né, ontológica do ser. Então, assim, essa morte é um signo que vai ser utilizado por Mbembe para a crítica à força do simulacro do discurso de democratização dos Estados, no caso africano, após os processos, né, de libertação. O autor ele diz, né, que existe um ritual de muito respeito e cuidado com os mortos, né? A relação de proteção com os mortos dava-se
por vigílias que, assim, que de média, 9 dias, assim, em torno do cadáver, que acabava de ser enterrado, né? Então, a preocupação era por conta dos salteadores, né, e os mercadores de ossos. Então, o distanciamento espiritual que Mbembe, né, assim, cultural, com o seu país natal, acontece pelo fato do Estado independente recusar-se a reconhecer a existência do crânio do seu tio. É que eu estou usando aqui uma metáfora dessa essa recusa, né, em morrer do Mbembe a partir desse debate da experiência com a morte, né, da relação que o autor vai tendo com nesse fragmento que a memória é autobiográfico, que o poder de matar do Estado independente, né, o autor vai recusar em morrer, pois ele quer manter a memória do seu antepassado e o poder de enterrá-lo. Assim, por isso que ele vai dizer que existe uma força do falso, ou seja, a força do simulacro, né? Seríamos mesmo livres? A descolonização já tinha acontecido, mas poderia afirmar uma liberdade, sendo que a dinâmica cultural própria, como, assim, por exemplo, a relação com a morte, não estava sendo realizada na dinâmica cultural dos seus antepassados. Então, a ideia de trazer essa ideia da trajetória de Mbembe, narrada no livro Sem Saída, da Grande Noite, vai dizer que o poder de matar e recurso e morrer como narrativa na interlocução da política, estetizando quem vive e quem morre, né? A ideia desses traços, aquilo que vai ser chamado de necropolítica, aparece na memória de Mbembe. Sua memória, segundo o próprio, relacionada a partir da África, e onde ele vive e trabalha, mas também com o resto do mundo, né? A construção desse imaginário fragmentado, né, dessa memória, em que não existe a partilha assim comum do mundo, produz aquilo que o Mbembe vai chamar de uma política da inimizade, né? E a construção do inimigo é um efeito, ele vai chamar essa atenção no livro, na política da inimizade, das democracias liberais. Ela atua em torno disso, né? No 2º capítulo do livro, né, da política da inimizade, a saída da democracia e a sociedade de inimizade é problematizada exatamente no simulacro da democracia, né? Onde a ideia de um governo de terror tem como particularidade utilizar o poder soberano para matar, né? Assim, não tem a prática de apenas reprimir e disciplinar, né? Isso é um dos pontos de destaque que faz a necropolítica trazer pontos de semelhança com a biopolítica. Aí, poxa, essa ideia da biopolítica que assim, está presente no conceito da necropolítica, né? Que ele vai dizer que para o sujeito de direito, né? Ele vai estar questionando isso, se a biopolítica é suficiente para dar conta mesmo do tempo em que ali o terror e o horror. Aqui é muito interessante. A gente está muito debate muito no espaço, mas a ideia do tempo se impõe, né? O tempo do terror e do horror, que vai estar produzindo o homicida-suicida, o homem que é o corpo de pedaço de metal, né? Então, assim, a biopolítica ela não seria, talvez, suficiente para a visão de política apresentada por Mbembe, porque é da política como trabalho de morte. E isso vai ganhar força, né? Para Mbembe, quando ele pega esse conceito, estende para o processo da escravatura, e aí ele vai estar no discurso pós-colonial, né, que ele traz as reflexões do Fanon, e aí o conceito amplia nesse sentido, né. Então, Mbembe, ele entende que o poder funciona de um modo da formulação, assim, Foucaultiana, né, que vai dividir a população daquele que tem de morrer e o que tem de viver, que é a separação entre os que vive e que morre é produzida pela espacialidade e controle dos corpos. Eu acho que é a biopolítica, eu leio como a biopolítica, essa ideia do controle dos corpos, a ideia do espaço, principalmente do espaço, mas o espaço aqui tem uma visão muito forte do Fanon, né? Essa dimensão como o Mbembe vai estar trazendo. E o controle e a distribuição desses seres humanos, assim, grupo de humanidade inferior, vai ter como fonte o racismo, né? Então, a raça como constituída na modernidade, e a edição que vai falar muito bem em torno da modernidade, acentua como imagem de muita força na política assim moderna, precisamente, né, nesse exercício do imaginário de desumanização e tiranização das populações fora do espaço ocidentalizado. Então, o racismo no biopoder administra a distribuição de morte e contribui para as ações que são criminosas do Estado, né? Então, essa ideia da soberania a se matar, o direito soberano de deixar viver e morrer, de deixar viver e fazer morrer, nesse caso, estão presentes no modo como assim funciona o Estado moderno. E aí o Mbembe vai trazendo isso, recuperando, a partir da discussão com
vários autores, mas o Foucault vai ser, né, ele vai trazer a ideia aqui de como isso funciona bem, né, no Estado nazista, né, o qual exerceu o direito de matar, né, e aí você vai ter uma construção mesmo da perspectiva do Estado racista. Você vai ter a aliança de um Estado racista, do Estado criminoso e do Estado suicida, né? Então tem uma fusão que é perfeita, que é completa, da guerra e da política com o racismo, né? O homicida-suicida, o homicídio e o suicídio. Então, o outro é o inimigo, e a eliminação do inimigo é o único caminho de fortalecimento daquele que se sente ameaçado. É a eliminação biofísica mesmo, assim, né? Com a morte do inimigo. Só haverá o fortalecimento da vida, aquele que tem o poder de matar, né? E da sua segurança com a morte desse, né? Então, o poder de matar é a soberania, né? Nesse caso, de expor a morte, né? De deixar morrer e fazer morrer, aquela coisa que o Mbembe vai trazer da forte influência das argumentações que eu acredito que é de Francis Fanon, quando ele fala, abre aspas, o Mbembe. É a partir deste conflito entre o poder de matar e a recusa de morrer que se determinam as práticas e as representações. Isso está no livro África Insubmissa. Quando eu vi essa situação, eu peguei assim, a compreensão da necropolítica, do modo como entendo como o Fanon está, nesse recurso que está produzindo com o Fanon, é aí que eu vejo a sombra do Fanon, da violência com a contra-violência. Né? Então, assim, ele também vai chamar atenção para a leitura dessa ideia do terror, da poética do terror e do horror, né, que houve na escravatura contra os negros, né, africanos escravizados. Então, aqui é o momento que essa necropolítica ela vai ganhar a possibilidade desse conceito que distancia da biopolítica e se torna uma necropolítica, né, com ações do necropoder. E aí a divisão entre grupo que deve morrer ou se deve viver tem como construção a ideia do poder do imaginário. Porque aí aqui, para mim, foi uma ideia interessante, porque o Foucault está na base do discurso. A biopolítica é a produção no campo do discurso. Mas essa ideia do imaginário colonialista que persiste, que insiste, né, no tempo e no espaço, percebia que ela só consegue, e aí um dos pontos, são vários, mas um dos pontos que ela consegue ser perfeita e atualizar, no caso agora, nesse momento, é por conta da poética do genocídio. E aqui é o momento que eu percebo que realmente vendo a necropolítica a partir desse olhar, tem esse pensamento com a força do conceito da biopolítica. Né? Essa ideia da soberania que tem o desejo de morte do inimigo para poder viver. É uma contradição performática, né, que nos impõe no campo do pensamento. Então, assim, a dinâmica da política da inimizade, na qual tem a necropolítica como fundamento, e opera nesse sentido da ficção de um inimigo, assim, para a questão de um inimigo absoluto, né, que impede as possibilidades de acessar o arquivo do todo mundo, né? E esse inimigo que não compartilha, que não pode, que não deve compartilhar o todo mundo, o arquivo do todo mundo, né? Ele tem os mecanismos que são retirados da totalidade do mundo desde o imaginário, a partir de uma poética, de uma estetização da morte, de uma estetização da vida que é produzida para ser de uma produção de morte, né? Então, a partir dessa reflexão, gente, meu tempo está de boa, né? Eu vou seguir agora para o segundo ponto que eu tinha programado para hoje. Eu prometo que vou ser breve, vou terminar no tempo. Eu percebi que a recusa de morrer, a resposta ao poder de matar, desviar do poder de matar, delirar a partir das imagens, né, da palavra e das passagens, era um ato político e poético. Sem tensão entre essa ideia do político poético. Poético atualiza o político. Então, nesse aspecto, apenas com a filosofia, eu não superaria essa poética do terror da necropolítica. Tendo em vista que a saída não é apenas criar conceitos, mas fecundá-los também, além da importância da criação do conceito, da criação do conceito, da fecundação do conceito de imaginação. Então, cito aqui o Lima Barreto. A literatura ou me mata ou me dá o que peço dela. Então, a partir de pensar a filosofia dentro, e aí por conta da minha história de vida, né, a formação da filosofia, educação, fiz doutorado em um programa assim, multidisciplinar, dentro desse processo de desvios, de deriva, né, percebia que o ato de potência criativa e ver na filosofia nesse campo, não podia ver essa filosofia sentar dentro de uma complexidade, dentro da
disciplinaridade dentro de espaços múltiplos de aprendizado. Eu podia não ver essa filosofia assim. Então, quando acesso ao autor, e aí eu estava lendo todo esse debate a partir das lentes do diálogo com Edouard Glissant, com o autor que dá chaves importantes, né, com limites, mas para poder pensar, trouxe essa dimensão da filopoética, né, nesse jogo de pensar, de não sair dos universais, de estar na produção do discurso com a filosofia, na disputa pelo todo mundo. Né? Mas um todo mundo que produz a partir do diverso. Né? Que brilhe, que encante a partir de uma multiplicidade, isso que é o diverso. Né? Que vibre a partir da diversidade. E não é qualquer filopoética, é uma diaspórica, disputando arquipélago de libertação. Então, assim, a defesa de dialogar com a proposta teórica do Glissant, vou ser bem breve, prometo que, né, justifica-se pela filopoética que atravessa assim, o trabalho que potencializa o dever relação. A construção da herança da ideia, né, essa possibilidade de um conceito que está no fundamento da construção disso que a gente vai estar no germe da necropolítica, como a violência epistêmica, né, que legitima e constrói os sentidos para a necropolítica, tendo imaginário uma fonte de atualização e permanência de mortes. Né? É no imaginário também que se encontra, paradoxalmente, a recusa de morrer. Pois é no imaginário compartilhado, né, do todo mundo, na partilha comum do mundo, que se disputa e amplia o arquivo, os arquivos do todo mundo, os arquipélagos do todo mundo. Então, para adentrar na discussão da filopoética, né, na potencialização dessa que a gente chama aqui de devir-relação, vou trazer esse conceito aqui do Glissant a partir do arquipélago, esse debate, opacidade e paisagem. E aí eu prometo que eu acabo. Então, assim, o Glissant, pensador do arquipélago, por isso do todo mundo. Né? A violência do presente e o choque do passado, esse choque monocolonialista, né? Movimentaram a produção do Glissant. Né? E o pensamento da relação, qual, né, a chave que assegura a resposta oferecida para o Glissant para o caminho da superação e crítica à dominação. Né? Então, assim, ao controle. Nesse aspecto, o pensamento da relação ele pode ser considerado anticolonial e contramoderno, porque a modernidade não dialoga. A modernidade, ela se aniquila a partir aqui, posso fazer aqui o conceito de epistemicídio, fazendo uma citação a Sueli Carneiro, ou então do semiocídio, né, que lê o outro, que lê a partir de um espelho da transparência. Aniquila o diverso e constrói o outro na sua assim, própria forma e conteúdo. Então, a obra do Glissant envolve tanto uma estética que potencializa uma política e mobiliza uma filosofia e uma poesia. Ou seja, como só outra nota de rodapé, ele é um cara que a ideia dos gêneros, ele tenta explodir isso, assim. O que é, na literatura dele, que eu trabalhei muito forte no doutorado, que foi o quarto século, você vai ter personagens que vão ser título do ensaio, atravessando, né, aquilo que é chamado de arquipélago textual. Então, ele está dialogando muito forte com os conceitos como arquipélago, o caos mundo, opacidade, relação, antilidade, criolidade e mundialidade. Então, a estética do Glissant está na crítica da violência que congela e aniquila o diverso. E a aventura, né, do convite, a viagem realizada pelo autor, é dizer a beleza que falta ao mundo, nomear a violência da história, provocar ao mundo um pensamento utopia e dialogar com todo mundo. O diálogo dá-se na criação de conceitos e uma fecundação de imaginário, que eu estou chamando aqui de filopoética, né? O que seria a disputa por imaginário a partir dos arquipélagos. Agora aqui vou falar um pouco do conceito de filopoética, que esse conceito aparece, eu lendo um crítico dele chamado Michel Novart, que é um livro, A Filopoética do Edouard Glissant, né, que ele vai ler, a partir dessa chave, o trabalho do Glissant como uma filopoética. O Glissant não se diz um filopoeta. Né? Essa é uma chave que eu também... Né, eu estou lendo a filopoética como uma possibilidade de aglutinar a resposta à necropolítica, mas eu pego essa chave de leitura do Novart. E a perspectiva da filopoética tem como característica a renovação do imaginário, na disputa de superar o poder de matar, né? Então, pode-se ferir que assim, na tensão
da filopoética, você tem imerso no imprevisível e no diverso utópico pelos povos que virão, né? A filopoética é uma utopia, né? A filopoética traz o entendimento de um conhecimento forjado pelas suas paisagens, pelo tremor, pela vibração e a trepidação do mundo, né? Assim, a filopoética do Glissant é uma manifestação do seu perspectivismo. E aqui tem uma relação, que essa noção do perspectivismo, ela está derivada de discussões como no Leibniz, como no Nietzsche, as presentes, e o imaginário, e a produção da imaginação, da fagulha de memória, que vai estar produzindo nesse perspectivismo da produção do Glissant, jazz, né? E aí vai, a poesia, e por aí segue. Então, segundo a leitura do Novaes, vai dizer que o perspectivo do Glissant vai colocar em perspectiva todo o pensamento, todo o sistema de pensamento, né, doutor, por se relacionar com outras doutrinas concorrentes, né, com outras teorias, perspectivas concorrentes, né. O que vai se inferir, nesse caso, como manifestação da filopoética enquanto perspectivismo é a multiplicidade do real. A busca pela totalidade, né, marcada pelo discurso da transparência, ela pode ser um sonho enganador. A totalidade, o mundo, ela pode acontecer, mas a partir de um espelho da opacidade, e não do espelho da transparência, né? A multiplicidade de mundos é a característica presente na filopoética pela recusa da totalidade a ser arbitrária e única. Então, o debate em torno da filopoética vai trazer essa discussão, né, de uma indeterminação criativa ao lugar da possibilidade da criação, né, da deriva em relação, do devir-relação, né? Então, se a necropolítica é o imaginário, na filopoética atua como modo de criação de outros imaginários, né? Ainda somos capazes de mudar a imaginação, né? É através da imaginação também que venceremos, né, a poética do terror. Então, a persistência do poder de matar, nesse caso, aniquila a diferença, né? E o imaginário é aquele que oferece, a partir dessa dimensão que está trazendo aqui, imaginário da filopoética, mobilizações e sensibilidade da ação. No imaginário encontra-se uma das potências do poder de matar e a recusa de morrer, a mudança, o Deus da mudança. E o Glissant vai defender que se deve mudar o imaginário, né? E acredita que não é a razão, nem a religião que deve ser mudada, mas dá um espaço atrás, a poética. E, seguindo aqui, além do debate, quer dizer, dessa dimensão da filopoética, a ideia do arquipélago, né? O arquipélago ele vai estar na contraponto do discurso do continente. Enquanto o continente vai ter a possibilidade de produzir sínteses impostas, o arquipélago ele vai estar dentro de uma dimensão que produz a imprevisibilidade, a diferença, que marca a variação da diversidade. E nessa variação de diversidade produz aquilo que vai chamar de uma relação, mas é uma relação enraizada e aberta. E é uma relação em movimento, não é relação em repouso. Porque a relação em repouso produz aquilo que está na trapaça e na armadilha da transparência, né? Então, dentro dessa discussão da relação, eu quero terminar com essa discussão presente dessa ideia da filosofar na opacidade, de pensar a partir que essa relação, ou seja, essa produção de relação vai estar sendo a ser produzida não pela transparência, não pelo aquilo que se compreende, mas pelo que se dá com. A ideia não é compreender o outro para trazer o outro para seu sistema de vida e de morte, mas de relacionar-se, não dar com. Então, a discussão acerca da opacidade, ela tem um entendimento muito assim, importante, e o seu obstáculo é a transparência. Né? A transparência é o convite ao mesmo, é a tradução do mundo por meio de um paradigma. Oi? Não, tá tranquilo, Luiz, pode seguir. Beleza. Então, nesse sentido, assim, né, essa ideia que a transparência ela vai criar uma sociedade de repetição e a invenção é aniquilada. E os espaços, aqueles espaços vazios de produção, são iluminados pelo igual. Então, a possibilidade para a produção do outro é eliminada. E aí você vai ter, por exemplo, a sociedade disciplinada do Foucault, a sociedade do controle do Deleuze, a sociedade do cansaço e da informação do Byung-Chul Han, né, que vai ter como espelho a transparência.
Então, a total transparência do outro aniquila a relação. Ou então se produz a relação em pausa. A falta de transparência do outro vai manter viva, nesse caso, a relação, né? E o que provoca, e o que vai se provocar essa criação, aquilo que o Tigran Santana chama do oco transbordo, né, do vazio, da produção, né, dessa opacidade. A opacidade é a potência para a realização da criação de mundos, o que potencializa o devir relação, né? É a morada da resistência, né, se contrapondo de verdade a igual, né? A mesmidade universal, redutor, generalizante. Então, a opacidade é aquilo que conta o claro, que potencializa, né, essa dimensão do claro. Então, nesse sentido, porque o racista é aquele que ele vai a se buscar ali o outro pela transparência, pelo aquilo que ele compreende, né? Racismo, intolerância religiosa, machismo, homofobia, vai agir na barbárie de impor outra a sua própria transparência. A sua realidade é o único caminho de projeto de verdade, da beleza e da justiça. Então, eu posso produzir um discurso de uma assim, opacidade, na contramão com assim, a transparência, se eu tiver possibilitado dentro de uma produção de imaginário que ela está produzida em uma paisagem. Então, a dimensão que o Glissant vai trazer, eu estou terminando, parte desde uma compreensão que essa relação, a poética da relação, ela vai ser a se compreender a partir do arquipélago na crítica hacia um continente, da opacidade da crítica, essa dimensão da transparência e de uma paisagem. E a paisagem, ela assim, estende-se infinitamente como um conjunto de pássaros, difícil de ser numerável, das asas sameadas do sal negro da terra. Nesse caso, a paisagem ela reúne absoluta diversidade em um turbilhão de encontros. A paisagem do filósofo do Camarões vai ser uma produção diferente da paisagem do filósofo assim, Moçambique, em Angola, assim como no Brasil, na Argentina, no Uruguai, e por aí vai, infinitamente. Então, a paisagem, nesse ponto, é o que pode relacionar o imaginário, né? Então, e essa insurreição do imaginário produzida pela paisagem é o lugar da recusa de morrer, né? É o lugar da filopoética, do enfrentamento da fixidez do barco negreiro, que nesse caso aqui é a razão do ser para a morte, do ser como um ato para a morte, né? E aqui a paisagem, só no pé, eu estou aqui aprendendo aqui no diálogo muito forte também com o Milton Santos. O Milton Santos vai dizer que a paisagem é aquela que relaciona o objeto do presente e do passado. E o espaço é o que é sempre o presente. Eu gosto disso porque todo o debate, a discussão, está muito ligado ao espaço, está muito no deslocamento do espaço. E o tempo, parece que ele fica forjado. O que me deu essa leitura foi a literatura, o quarto século. Pensar essa paisagem, esse imaginário, na potencialidade de uma política no espaço, né? E a paisagem, nesse caso, ela potencializa o imaginário, né? Então, assim, para concluir, e eu confesso que eu estou terminando, não é jogo de cena, eu estou terminando, eu sei que já passei aqui, como eu tenho aqui o cronômetro, passei 1 minuto só, mas eu prometo que eu vou, né, tentar, só para concluir. A perspectiva da filopoética diaspórica é a tentativa de não barbárie, de estourar a liberdade em relação, porque no horizonte da memória a experiência do abismo. O seu compromisso é com a liberdade. A disputa pelo imaginário, a consequente mudança dele, é um dos caminhos para a liberdade, é um dos caminhos para a ampliação e manutenção da liberdade na totalidade do mundo. Como lembra Fanon, devo me lembrar a todo instante que o verdadeiro salto consiste em introduzir a invenção na existência. É necessário inventar a existência a todo instante. As soluções são tomadas a partir de existência nos arquipélagos, sem síntese imposta, como que é o pensamento do continente, né? Mas na produção dos contrastes, das opacidades. A opacidade, ela seduz a transparência. Encanto claro. E nesse jogo de sedução mora a força produtiva de outros espaços de vida. Na contramão, a produção da morte. A permanente invenção da existência, isto é, a produção da vida,
na desobediência radical ao projeto de morte, faz, aqui você citar o de Almeida Pereira, colocar-se vivo onde nos imaginam a ferros, fecha aspas. Manter-se vivo é a desobediência crucial à necropolítica. Estará a desordem na ordem. Por mais que a tristeza e a dor queiram aniquilar a humanidade, negros africanos diaspóricos, vamos festejar o cinza comum, como diz o Mateus Aleluia. Pois faz necessário reconectar com o tremor e o barulhamento do mundo, para ouvir o seu grito e ser habitado por suas paisagens. A paisagem traz a violência da necropolítica, a poética do horror e do terror. Mas por mais que a violência, assim, arbitrária, deseje a morte e conviva frequentemente com a violência tecida na memória, né, do corpo, é imprescindível saltar em desvios, em derivar na alegria de introduzir a invenção na existência, para não perder o horizonte e sempre estar de pé e livre, como diz o Cicero. Na guerra dos imaginários, por ampliação e manutenção da liberdade. Como eu queria terminar com a citação do Monga, do Celeste Monga, que é o seguinte, e aí é muito contra esse tempo que eu estou vivendo agora, estamos vivendo agora. Talvez o caminho nos leve ao mesmo abismo se nossos olhares escolherem direções opostas. Valeu. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Vejo muitas mãos aqui sacudindo, aplaudindo a tu. E, gente, quem se sentiu tocado, tocada e quiser fazer um comentário, pergunta, sugestão, etc., fique super à vontade. Como eu disse, pode se inscrever pelo chat ou pode aqui mesmo pedir a palavra e a gente vai franqueando. Se tiver várias questões, a gente faz blocos. Se tiver uma questão inicial, a gente vai fazendo o diálogo. Quem se habilita? Luiz, por enquanto, eu só estou vendo o pessoal aqui fazendo super elogios, assim, né? Você tem um fã-clube aqui colocado, eu faço parte do fã-clube. E agora o Hugo e depois o Rodrigo já se inscreveram. Pode abrir os trabalhos, Hugo. Legal. Luiz, primeiro eu quero pedir desculpa, que sempre a gente começa falando, mas são afetos que nos afetam em demasia, né? A gente não consegue se conter aí, desculpe. Luiz, eu sempre gosto muito de ouvir, meu irmão, desde a primeira vez que nós conversamos no... Como que é o nome do barco mesmo, que faz a travessia? O ferryboat. Para o sul da Bahia? Isso aí. Indo para Valência. Isso aí. Desde aquela primeira vez, você me tocou demais. O seu modo de falar nos leva a uma profundidade e eu sou muito grato em ter a sua amizade e poder te ouvir nesse momento, né? Luiz, eu quero falar um pouquinho de um conceito que você trata na sua tese, que eu acho fenomenal. Aquilo ali me inquieta demais, que é justamente o conceito juntando a opacidade, né? Você fala também da deriva, e aí você vai falando de uma rebeldia dentro do conceito de uma deriva opaca, né? E isso me chamou demais a atenção, né? E no decorrer ali, você vai escrevendo nessa mesma profundidade que eu estou mencionando, você não usa essa palavra, mas você fala da experiência do desterro, né? Daquele que sai da África e se põe à deriva, né? E não tem nem aquilo que ficou para trás, nem aquilo que virá, e, portanto, no exercício da imaginação, de alguma forma, se altera ontologicamente, né? Essa foi a impressão, você não usou essas palavras no texto, mas essa foi um pouco do que eu li, né? De como eu li o seu texto, né? Me parece que nesse momento de terra arrasada, né? Quando nós olhamos para a política e vemos esse momento de terra arrasada, talvez também nós estejamos sofrendo um pouco essa experiência desse desterro, né? E me parece que muitas vezes a primeira coisa que nos vem é justamente uma rebeldia violenta, né? Uma rebeldia violenta, justificada, inclusive, né?
E eu vejo, a partir dessa perspectiva que você apronta, justamente o reconhecimento de que apesar de legitimada, apesar de não poder ser julgada, né, negativamente, me parece que há outras possibilidades que não uma rebeldia violenta, né? E ainda que essa seja reconhecida, né? Mas essas outras possibilidades, elas parecem tão mais violentas do que a própria violência, né? No sentido da sua radicalidade e no sentido daquilo que nos transforma e nos afeta. Eu queria que, se possível, você dissesse para mim, não é nada disso que eu quis dizer, né? Mas pelo que eu percebo ali, é justamente essa experiência do desterro e da imaginação de outros mundos, ela não possibilita que nós repitamos os mesmos erros, né? Ela parece que clama alguma coisa diferente, ela parece que clama justamente a configuração de outras realidades, né? É um pouco por aí, Luiz? Depois, quando eu ler a segunda vez, eu ler melhor, hein? Ô, Luiz, você prefere ouvir o Rodrigo agora e responder, ou você prefere responder a Hugo diretamente? Eu posso responder o Hugo depois. Como é o tempo? Porque tem a ideia do tempo, né? Então, vocês acham melhor fazer o bloco? E pode ser bloco, pronto. Por causa do tempo, né? Porque tem a ideia da temporalidade, né? Da conexão. Não, tá em paz. Boa, a gente tem pelo menos aí 50 minutos para o debate ainda. Tá em paz. Então, o que vocês... Pronto. Hugo, nesse momento da discussão, e você leu isso mesmo, assim, quando eu trago essa ideia da deriva opaca, né, e aí essa discussão da deriva está em diálogo com, eu pego muito essas questões, as discussões que está dentro da discussão da rede de africanidade com as produções com o Duda, né, a partir da estética da libertação. Então, assim, a partir desse campo de discussão com Duda, a partir dessa imagem da discussão com a Grissana, dentro desse campo, percebia que essa dimensão da deriva opaca é só para a gente pensar como lugar de criação. Ou seja, desterrado da nação, desterrado de território, e a única fagulha que se tem de produção para um modo de vida, né, para um lugar de existência, se eu não tenho nação, eu tenho essa imaginação e produzo na terra agora, que é uma terra que não é mais minha, a ideia de um enraizamento e errância. E aí essa é a compreensão que foi citando. E a ideia dessa deriva opaca, um lugar de agenciar a raiva e o ódio, mas educar essa raiva e o ódio para um lugar de uma produção de uma revolta filosófica, ou seja, de ter uma resposta para a vida, e não como uma produção da morte, não uma resposta, e isso é muito bacana, esse tempo que a gente está vivendo agora, né? A gente o tempo todo é convocado, é sinalizado a cair dentro de um discurso da irracionalidade, ou seja, de uma ação que é produtiva, que aniquila a criação, que aniquila essa criação e mata a possibilidade de imaginação política que tem um compromisso, né, de atualizar, de estender e ampliar a liberdade e manter ela, ou seja, na produção da vida. Então, e aí dá um debate com, por exemplo, assim, pego ali o homem revoltado, por exemplo, do Camus, como esse imaginário, como essa paisagem dessa construção, o Severino Nguyen, que naquele momento estava defendendo Resistir ao Adon, que traz também essa reflexão, né, de trazer a importância desse momento de construirmos e ter o compromisso e a importância, né, a responsabilidade do pensamento, para o pensamento não se tornar anti-pensamento, anti-filosófico, e ser seduzido, né, por algo que trai a filosofia. Então, nesse sentido. E aí, essa imagem, essa paisagem de uma reflexão, assim, em torno das fagulhas de memória mesmo, assim, né, da experiência afrodiaspórica. Assim, o jazz, por exemplo, o jazz é essa experiência que, a partir de uma força, de um esforço de memória, a criação de uma beleza, né, que produz vida, que encanta, que vai assim, produzindo outros modos de ser e de existir. Então, foi nessa essa reflexão de estar dentro de uma discussão que passa por um processo que acende, potencializa os modos e processos de criação,
Então, assim, tem uma deriva opaca, e é interessante a identidade. Pensando sempre em identidade, lá Hegel, né, na produção do mesmo, e aí pensando a identidade no espelho, né, de uma deriva opaca que vai produzindo identidades na disputa pela identidade. Não está abrindo a mão de disputar a identidade, mas a identidade que não aniquile, inclusive, si mesmo. Então, assim, é um pouco nessa tentativa. Não sei se eu te respondi, mas massa, muito boa questão. Valeu. Massa, vamos, então, a gente tem um critério que quando tem inscrição de uma mulher, ela automaticamente passa a ser a seguinte. Então, vamos fazer um bloco agora com Rejane e Rodrigo. Então, embora conheça Luiz desde quando ele estava construindo a tese dele de mestrado, eu não tive a sorte de assistir à apresentação do... Mas eu me sinto contemplada em diversos momentos, e mais agora, porque tive a oportunidade de retomar a leitura e sentir o mesmo gosto que foi de seduzida pela filosofia mais uma vez, mas por uma filosofia poética. E isso é de uma beleza que não tem igual. Então, eu te agradeço, Luiz, muito mesmo pelo seu trabalho. É um trabalho que inspira, é um trabalho que precisa estar na sala de aula, precisa chegar no ensino médio, precisa ser discutido na universidade. É um trabalho que falando de liberdade, é um trabalho que, de fato, desde sua estrutura, ele é interseccional. Você percebe isso, né? A gente consegue beber isso na real, inclusive na bibliografia. Então, a temática do epistemicídio, que é também um conceito trabalhado, né, no dispositivo de racialidade pela Sueli Carneiro, está muito bem aproveitado ali para falar, e que também o trabalho dela é fantástico, para falar de uma violência dolorida, mas de um jeito encantador e que não paralisa. É um jeito que mobiliza pela beleza de dizer, pela beleza de fazer, pela beleza de abrir caminho para outros horizontes possíveis, para além da violência, como você estava trazendo. E como bem percebeu o Hugo, e isso dá uma potência, isso dá uma vontade de movimentar nessa direção, isso chama, isso instiga e seduz. E fazer isso num texto, Luiz, não é para todo mundo, né, meu amigo? Então, eu tenho um orgulho danado de conhecer você, de saber de você. E aqui é tietagem mesmo, tô nem aí, falem o que quiserem, adoro mesmo. E quero dizer também um pouquinho sobre essas temáticas da relação, né, que me instigam a pensar exatamente o que me mobiliza hoje, que é pensar as relações de gênero, como tem potência aí para pensar essas relações de gênero, essas desconstruções necessárias, essas possibilidades de libertação para além. Para além. Então, eu gostaria de instigar, de uma certa forma, você a trazer um pouquinho como é que você compreende esses conceitos em torno dessas outras possibilidades de relação, mas já implicadas com gênero. Eu não sei como é que está isso para você, se você tem refletido sobre isso, mas me instiga ouvir você um pouco nessa dimensão. É isso. Ô, guerreiro, muito obrigado. Bom estar aqui vendo vocês também, mesmo que virtual. Viu? Massa. Eu agradeço suas palavras, fico muito agradecido, de verdade, viu? Eu acho assim, Rê, teve uma parte aqui que eu não trouxe, que eu fiquei com medo do tempo, fico com medo de falar muito e ser deselegante, mas eu acho que a gente tem um desafio, né, e é um desafio que é de diversas ordens, mesmo assim, né, que nos atravessa, e a gente tem singularidades que são irredutíveis. Acho que, e é por isso que a relação é potente. A relação ela só se potencializa porque temos singularidades que são irredutíveis.
E aí está a força e a beleza da relação. Né? Essa relação, que aí você trouxe a dimensão de gênero. Eu não sei se ainda está, não sei se ela está ainda, acho que o dela travou. Sim, eu estou aqui bebendo suas palavras. Tem a razão de gênero, sexualidade, pegar os movimentos, né? Todos os movimentos, discussões, né? de toda a ordem. E só lembrando aqui que quando a gente perdeu a eleição, na última eleição, eu recebi várias mensagens, vi várias mensagens, inclusive assim, dizendo assim, perdemos a eleição por causa do discurso de identidade. O discurso de identidade que atrapalhou. Isso me deixou retado. Até hoje eu estou um pouco retado com isso, porque é uma galera, né, que desplugou, botando nós, né, como os responsáveis a seleção, um dos responsáveis, né? Esse foi um ponto. A partir dessa, e acho que é um debate que a gente precisa se enfrentar isso com muita serenidade mesmo. De que maneira a gente pode produzir relações? Por exemplo, esse grupo aqui, esse grupo é um exemplo disso, é a materialização disso. A chave da filosofia da libertação latino-americana, o pensamento da filosofia brasileira e a filosofia africana, dentro da mesma sala, né, com a discussão de gênero, com a discussão de sexualidade, né, dentro da economia solidária, dos direitos humanos. A gente tem aqui uma multiplicidade da literatura, né, aqui também presente, uma multiplicidade de campos nessa dimensão. Eu acho que isso só é possível se eu não apagar o meu corpo, se eu não apagar a minha existência do modo como eu sou, para poder comutar no mesmo espaço. Porque foi isso que eu fiz quando eu derivei para poder fazer essa pesquisa em um espaço assim, institucional que tinha, assim, um discurso assim, filosófico, e aí eu não estou querendo fazer crítica à universidade, um momento muito tenso que a gente está vivendo, não é isso, mas assim, em um momento tenso que não tínhamos uma multiplicidade assim, epistemológica que, por exemplo, eu pudesse fazer assim, um mestrado, um doutorado lá em filosofia. Com esses temas que eu pesquisei, eu tive a felicidade de encontrar um campo institucional com qualidade que eu pude fazer essa formação. Então, assim, nesse sentido, se eu vou assim, tentar, eu vou acessar aquele espaço epistemológico, você aqui falou do epistemicídio, e eu tenho que me degenerar, me despersonalizar para poder fazer parte daquele espaço, eu não quero. Ou seja, a ideia de uma singularidade que são irredutíveis, e elas elas devem frequentar, estar vibrando no mesmo espaço. Aí sim a gente vai estar produzindo uma relação, que não é uma relação em repouso, é uma relação em movimento, é uma devida relação, que está na crítica ao discurso da necropolítica, que nos impõe na transparência, que cria uma chave de discursiva identidade e nos produz, assim, lê e nos interpreta assim ao modo dele. Isso é um ponto. E nós vamos sucumbir. Se nesse momento não produzimos assim, relações com a discussão de gênero, com a discussão de sexualidade, com a discussão do antirracismo, com a economia solidária e os sindicatos, com a sua multiplicidade, aqui nesse momento. Então, esse é um debate que assim, eu tenho com muita tranquilidade, que não vai ter possibilidade nesse assim, recurso, se não houver essa relação, mas uma relação que não apague o outro, que não essa discussão que venha dentro de um processo de dor e raiva, que a partir da dor e raiva se produz um antipensamento, mas eduquemos a nossa dor e nossa raiva para a produção de revoltas, as que foi isso que fizemos. Se eu pego os movimentos, o movimento negro, quem civilizou aqui o discurso da educação, de maneira assim, como um debate, foi o movimento negro. Se eu pego o debate de cotas, se hoje a universidade é forte por conta do movimento social negro. Se eu pego a discussão sobre a Lei 10.000, quem foi que reivindicou a Lei 10.000 para termos hoje essa pluralidade na produção de ensino? Então, se a gente, nesse momento, não ampliar isso, não cair no discurso de identidade, para poder apagar e nos criar como inimigo um do outro, a produção do inimigo um do outro, que está tendo muito efeito, que para mim é um grande obstáculo, que a necropolítica está agindo de maneira muito bem apropriada agora, nesse momento neoliberal, na reprodução de um discurso de identidade que produz 1% daqueles que se representam como no discurso de identidade e aniquilando o projeto filosófico, esse projeto político, que aqui eu vou citar assim, o Franz Fanon, que é da contra-violência, e não da violência pela violência. Então, eu acho que
temos um desafio que é um desafio que é de diversas ordens, que nós precisamos agora educar essa mentalidade que não está só no campo do discurso, não está só no campo da narrativa, está no campo que é anterior a isso, né? Que nos faz, que nos conecta nessa vibração que é coletiva, sem apagar a singularidade de cada um, que ela é irredutível, né? Então, assim, no meu trabalho, eu trouxe autoras como a Ayumi, a Toni Bolla, e outros grandes autoras, no caso, a autora do feminismo decolonial, que me deu a inspiração da utopia, o trabalho dela. Que está nos livros, né? Pensar a África, do Shirley Mbembe, do artigo produzido por ele e Ferissar. Então, tem uma produção de filósofos, e quem está produzindo, quem está atualizando, uma produção internacional com muita força, são as mulheres, nesse campo do pensamento africano, muitas mulheres, realmente, com uma produção riquíssima, que está nessa chave de discurso que estamos fazendo aqui no Brasil. Eu acho que é nesse campo. Não sei se eu te respondi, mas acho que foi para outros lugares. Contemplado. Bora, Rodrigo. Mas isso não te dispensa de mais conversa depois. Pronto, obrigado, Rejane e Luiz. Bora, Rodrigo. Eu que agradeço. Oi, Luiz. Duas coisas rapidinhas, assim. Uma pergunta mais direta e a outra uma reflexão solta que eu gostaria que você pode comentar, se achar pertinente. A pergunta mais direta é o seguinte: como criar novos imaginários que combatem esse imaginário que está ali sustentando a necropolítica, né? E aí você pode falar de alguma experiência sua, ou alguma experiência que você tenha visto, que consiga fazer, então, essa mobilização de um outro imaginário para poder se contrapor a esse imaginário do ódio, não é? Para poder dizer um pouco assim. E a outra coisa é com relação a essas várias imagens que você trouxe, e isso foi muito legal na sua fala, né? Porque me fez pensar um bocado de coisa. E uma das imagens que você trouxe, que é do Glissant, se eu não me engano, que é um pouco essa diferença entre o arquipélago e o continente, não é? Um pautado pela noção de relação, vamos dizer assim, e o outro de síntese. E eu acho que são boas imagens até para poder pensar também a questão da verdade e da justiça, né? Pegando carona nessa sua última fala, porque me parece que quando a gente fala de verdade, de justiça, que são duas coisas importantes e fundamentais para a filosofia e para a vida, a gente acaba ainda caindo num certo imaginário da verdade e da justiça que visualiza o seguinte: há apenas uma única verdade, apenas uma única forma de fazer a justiça. E não pensa que a verdade pode ser múltipla, como um arquipélago, que tem uma determinada figura, digamos assim, unitária, mas que ela não se encaixa completamente, porque justamente ela é feita de uma determinada composição de várias ilhas, ao contrário do continente, que é um blocão de terra, não é? Mais cerrado em si mesmo, sem vielas, sem possibilidade de correr muita coisa entre os espaços de terra, né? E da mesma forma também a justiça, né? Não há uma única justiça a ser feita, mas há várias justiças a serem realizadas. Eu quero então que você comentasse um pouco sobre esse imaginário que eu chamaria então da verdade e da justiça, que me parece ser ainda um imaginário calcado numa ontologia lá do Parmênides, daquela bolota parmenídica, que é unitária, maciça, e não entra nada, não é atravessada por nada, e no final das contas não estabelece relação com nada também, e falasse um pouco, então, dessa criação de imaginários ali, como criar os imaginários. É isso. Obrigado, meu caro. Massa, Rodrigo. Boas questões. Boas questões. Legal. Cara, essa ideia de como criar imaginário, assim... O imaginário, ele não se cria de maneira individual. O imaginário, ele é coletivo.
E essa coletividade, ela se dá dentro do mesmo sentido de vibração, e trepidação e barulhamento do mundo. Toda a produção de imaginário que eu vivi, e que eu pude... E o imaginário aqui é ação. O imaginário, ele já é ação. Né? Ele partiu de projetos coletivos. Coletivos. Então, eu posso pegar aqui a relação com a discussão com a educação, na construção desse imaginário. Não é possível a produção de educação libertadora que ela não seja coletiva. Né? A ideia de um sonho, que é um sonho que é individual, que ele vai produzindo, que vai produzindo, vai produzindo, e o sonho se torna um sonho coletivo. Então, essa... E aí, acho que é bacana para a pergunta que Regiane traz também. Né? Dessa conexão, dessa relação, para poder produzir imaginários coletivos. A gente precisa... e é uma pergunta bacana, porque a gente faz pensar atenções, né, que está colocada como um obstáculo e como um desafio, né, uma cilada nesse campo, para a gente poder vibrar no mesmo imaginário. Então, vou dar aqui a nota de rodapé, aqui bem rapidinho. Imagine um jovem lendo Dostoiévski, aos 13, 14 anos, O Crime e Castigo, na laje de sua casa, e a partir da leitura do Dostoiévski, né, do Crime e Castigo, fica encantado, adentrar esse arquivo do todo mundo para a produção de outros imaginários. A dimensão da palavra, e aí tem os arquipélagos arquitextuais, o texto, os textos, que aí eu estou usando aqui texto aqui, como não é o livro só, o texto, os corpos. Nessa conexão, né, de construção desse imaginário. Eu acho que, se eu tenho um campo aqui que é potente da produção desse imaginário, é a estética. O lugar da dimensão estética, como esse lugar que vai corroendo, vai entrando, feito, não raiz, mas ela vai enraizando, entrelaçando e produzindo dentro disso. A gente não pode abrir mão desse campo para estar nesse campo na disputa por imaginário. Eu uso um espaço, que é um espaço que eu fico mais à vontade, para fazer essa live aqui hoje, quem me conhece sabe, eu sofri o dia todo para estar aqui hoje aqui com vocês. Mas se tem um espaço, Alessio das dados, tá certo. Mas assim, se tem um espaço que eu me sinto como o dono da casa, é o espaço da sala de aula. E é esse espaço que eu atuo como lugar da poética, da produção, da criação desse imaginário. Que eu agencio, que eu consigo me conectar e vibrar a partir das paisagens, dos corpos em movimento, e assim disputar. Mas isso não pode ser só Luiz, não pode ser só Rodrigo, não pode ser só Hugo. Né? Sonho tem que se sonhar de maneira coletiva. E aí é essa vibração, é esse eco e esse oco profundo que a gente acho que está essa sensibilidade de urgência da criação desse imaginário. Eu aposto muito na ação. Eu aposto muito na ação dos movimentos sociais. Eu aposto muito na questão do imaginário da ação do professor que está em sala de aula. Né? Eu aposto na ação das instituições públicas que têm um compromisso de produzir cidadania, ou seja, o imaginário de uma educação, né, que tenha o compromisso de produzir pela educação a cidadania. Assim, esse imaginário que a gente tem que estar vibrando e produzindo nos espaços assim, institucionais, fortalecendo as instituições, com toda a sua precariedade, com todos os seus equívocos, mas fortalecer para a dimensão dessa produção do imaginário, o sistema de justiça, né? A ideia de potencializar o sistema de justiça, de produzir outras mentalidades para o sistema de justiça, para que ele tenha uma produção diversa, para que ele coadune com dizem, né? Somos multirraciais, mas as instituições insistem em ser assim, unitárias e aniquilar o imaginário diverso do nosso território. Então, assim, nesse campo, eu acho que a criação do imaginário se dá dentro de um discurso que ali os movimentos sociais, as instituições, aqui assim, né, o que nos interessa aqui, que é a educação, né, e o discurso artístico, né, a estética nesse campo que seja atravessada pelos movimentos, pelas universidades, pelas instituições brasileiras. E o debate da verdade, e da justiça, é talvez um dos grandes, sempre seja um debate intenso
para né, o campo da, como chama, da filopoética, né? Porque sempre a gente está nessa tensão da unidade e do diverso. E quando chega, né, por exemplo, agora, por exemplo, né, na discussão com a ciência sendo, né, desacreditada. Então, isso nos coloca dentro de um desafio, né? A defesa aqui, não estou no gabinete do ódio. Não seria nunca essa... Não, estou brincando. Essa construção, né, de aniquilar o discurso da ciência, da produção da verdade e da justiça, muito pelo contrário, é potencializar esse discurso, né, que conseguimos, a partir desse debate da opacidade, né, da relação, do arquipélago, potencializar aquilo que chama de verdade, potencializar aquilo que chama de justiça, né, e a justiça que não aniquila assim, a paisagem do lugar, o tempo e o espaço do lugar, que ela faça justiça com a memória, com a história, né, com o tempo, com o espaço. Então, assim, o desafio desse campo, principalmente que está nesse campo aqui da opacidade, é uma problematização para que a gente consiga articular, por exemplo, no sistema da justiça, o direito de todos à opacidade, ou seja, o direito de todo ao sistema de justiça que não seja produzida pelo espelho da transparência, que ela seja produzida, sem justiça, pelo espelho da opacidade. Que, repare, que é sempre a justiça para quem? O poder é sempre articulado para uma ordem, uma forma. E aí eu pego aqui, e tem uma forma construída para aquele que vai acessar a justiça. Se eu pego aqui só rapidamente o Brasil, se eu pego aqui o Brasil e penso a Constituição da República, e pego ali os africanos do Brasil, do Nina Rodrigues, onde ele vai, a partir no sistema de justiça, né, quando ele vai dizer que no direito penal, toda aquela construção acerca de como assim, os africanos, os negros, os ameríndios são construídos, a partir do discurso da pureza e do discurso da mistura, e que é misturado, não tem acesso a direito, porque não é humano, né, assim, é inferior, ou seja, é um discurso do sistema de justiça produzido a partir da identidade, de um plano da transparência, e de uma verdade científica, ou seja, a razão, é o discurso da ciência, assim, produzindo, claro, com olhar histórico, né, mas a não ciência, né, então, a não verdade, nesse caso. Então, a partir do discurso da luz. E aquilo que está no campo que podia ser no campo da poética, do opaco, né, pode encantar o claro e produzir beleza no campo e estetizar a vida, né, com a verdade e com a justiça. Porque vai encantar o claro a partir daquilo que é opaco, porque a transparência está iluminando só aqueles que já estão com a luz. Então, nesse campo, a aproveitação da justiça e da verdade, quando eu penso por esse prisma, no campo epistemológico, de discussão, pode dar uma boa discussão para pensar isso, né, desse obstáculo ao devir relação, que é acessar amplamente, né, a liberdade e manter essa liberdade para aqueles que têm, manter a liberdade para aqueles que têm e ampliar para aqueles que não têm. Acho que é um desafio que tem que qualificar a verdade. Há que produzir uma verdade que dialogue com o seu tempo, que dialogue com o seu espaço, e qualificar a justiça, sem sombra de dúvida, né, acerca da justiça. Né? Um sistema de justiça que dialogue com o território brasileiro. Não um sistema de justiça que traia o território brasileiro. Que eu estava falando aqui do Nina Rodrigues, depois eu pego o Gilberto Freire em 33. É a mestiçagem. Não é mais a pureza. Massa. Mas esse discurso ainda não corresponde ao sistema de justiça. Então, nesse espelho, né, das identidades, a verdade e a justiça, ela sempre faz jogos no campo do poder. E a gente não pode esquecer, né, que o Brasil, antes de se tornar uma formação de sociedade brasileira, é ser racista, formado pelo patriarcado, né, machista. Então, não sei se eu te respondi, mas uma boa questão, Rodrigão. Vou ficar com ela e vou continuar. Né? Muito show. Beleza, Luiz? Olha só, a Eudália avisou que está com problema de áudio e de câmera, mas colocou uma pergunta aqui no chat, então, que eu passo a ler, tá ok? De Eudália. Ela está citando, se não me engano, Maricha, e começa assim, olha. Quando liberamos nossas imaginações, questionamos tudo. Reconhecemos que nada disso é fixo, que é tudo poeira estelar, e que nós temos a força para moldá-lo do modo que o fizermos. Para parafrasear Arundhati Roy,
outros mundos não apenas são possíveis, mas estão vindo, e já podemos ouvi-los respirar. É por isso que a descolonização da imaginação é o mais perigoso e subversivo de todos os processos de descolonização. Essa citação, e aí Iudália continua. Trazendo para a área da literatura, o que se convencionou chamar de afrofuturismo, seria esse fôlego novo com os futuros possíveis? Oi, Iudália, querida, massa, está aqui. Que ótima. Sim, o afrofuturismo, né, como essa outra paisagem que se abre nesse campo como um lugar de produção, de criação, né, de não repetir o mesmo, de não articular como de uma produção da mesma idade, mas de uma articulação que se impõe, que se coloca como uma outra coisa, né, e amplia esse imaginário diverso que talvez não seja nem a razão e nem a religião, né? Uma grande preocupação, me conectando com a fala de Iudália, mas o imaginário, né? Assim, a imaginação como esse lugar que articula a ética e a política, nessa articulação que se dá na imaginação. Então, eu acompanho assim, o que o Iudália assim colocou, e sim, né, se eu pego, por exemplo, no campo da filosofia, e aí vou pegar aqui um vasto debate no campo da filosofia africana, né, e você vai ter aquele debate em torno dos historiadores, alguns que vão botar a ideia das correntes assim, filosóficas, que vai da etnofilosofia, da semiologia, da hermenêutica, e da crítica, da crítica, né, vai ter uma multiplicidade. Cada campo imaginativo desse parte, né, de uma ação, ou pela disputa das independências dos países africanos, ou pela disputa pelas liberdades civis e políticas, né, então essas correntes estão refletindo isso e estão refletindo a imaginação de um tempo. Então, essa ideia que abre outra frente, que abre outros campos, eu acho que é algo que é fundamental, que potencializa a riqueza do campo, dessa deriva opaca, fazendo relação aqui com o que o trouxe no começo da conversa, né? Que se abre num imprevisível, no que não está comutado, né? Que nos exaspera no seu barulho e no seu tremor. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, Iudália. Valeu, Luiz. Olha, eu estou aqui, eu me inscrevi lá atrás, mas eu estou aqui nessa função gostosa de moderação. O Alessio também se inscreveu, então vamos com o Alessio. Depois eu sigo. Bora, Alessio. Olá, boa noite. Tá legal? Estão ouvindo bem? Beleza. Okay. Beleza. Maravilha. Luiz, prazer te ver, meu colega de doutorado, sempre instigando a gente a pensar coisas novas. Eu gostei bastante do modo como você expôs sinteticamente seu trabalho. Senti que tem bastante diálogo com o meu trabalho, né? A gente já tinha feito isso numa oportunidade rapidamente, mas tínhamos feito numa aula que o professor Eduardo, o famoso Duda, estava ministrando e eu estive presente. Não conheço tão bem assim a obra do Glissant, inclusive o Duda me sugeriu na época ler um pouco mais, mas era muita coisa, não incorporei no meu trabalho. Eu acredito que o seu trabalho, pelo que você expôs, e algumas ideias que chegaram, do modo como chegaram a mim, elas abrem horizontes importantes, e alguns deles eu queria apontar rapidamente aqui, depois, se você quiser comentar uma outra coisa, fica à vontade. Uma das coisas que eu considero nessa temática que relaciona, como eu também tentei fazer, a filosofia com a poesia, seja de modo crítico, seja de modo empolgado, como alguém, por exemplo, que
que pode pensar uma filosofia poética, né, ou uma poesia filosófica, algo assim, eu considero que, para pensar isso, do ponto de vista em que nós estamos, de imaginações colonizadas, a gente tem que ser radical, como você se propõe. E a radicalidade, ela vem, para mim, do meu ponto de vista, e você depois pode considerar, do fato de que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer reagir, quer dizer, se há com crase, aquilo que a gente quer reagir, a nossa reação é contra algo muito poderoso, muito forte mesmo, que colonizou o nosso imaginário. Então, quando eu falo de imaginário, quando você fala de imaginário, quando nós tratamos desse conceito, dessa ideia de imaginário, para mim, já é algo parado, já é algo estagnado. Porque o imaginário, ele é algo que está construído, seja bom ou seja mal, e que pode ser reconstruído, obviamente, mas ele só pode ser reconstruído com a imaginação. Então, a imaginação é muito diferente de imaginário. A imaginação é o próprio movimento de imaginar. E, então, imaginário, eu posso pensar sem a poesia, sem o sentido do poético, da poiese grega mesmo, como conceito. E a imaginação, não. E o fato de esse sistema teórico, filosófico, político, que é o Ocidente, construído desde a Grécia, a Europa, que é um projeto que não acabou, é um projeto que produz uma ciência, assim como você descreveu, e que nós, numa hipótese razoável, precisamos defendê-la, porque o mundo é tão idiotizado que a gente precisa defender essa ciência, sendo que essa ciência é parte do processo opressor, a ciência moderna. Então, eu quero dizer que o seu trabalho aponta para o seguinte: nós precisamos ser mais radicais, no sentido de tomar a imaginação num terceiro grau, longe do ser parmenídico, como o Rodrigo apontou, parmenídico, platônico, cartesiano, etc. O ser é parte do imaginário, é construído para a gente como imaginário. O devir, se você quiser colocar Heráclito aí na conversa e outros, o devir já é a imaginação tentando atuar, é a poesia tentando se fazer e sendo calada por Platão, por exemplo, ou pelo modelo de filosofia totalitária. E você apontou uma outra coisa, que é o porvir. Então, eu estou agora pensando aqui o ser, o devir, que já seria muito bom a gente estar nessa dimensão, com o Heráclito e com o poético sendo reconstruído, mas você aponta no filo poético, pelo menos eu entendi assim, uma perspectiva do porvir a ser construída. Então, eu gostei demais, não sei se isso faz sentido o que eu estou falando, mas acho que a categoria aí, ou a ideia de restaurar a imaginação poética, ou restaurar o poético na filosofia, só pode ser feita radicalmente pelo africano, pelo colonizado latino-americano, que é parte da construção daquele imaginário já feito, portanto, é tomado como objeto, é tomado como um ser fechado e totalitário. Nossa filosofia só pode ser poética, e a nossa poesia, que não morre, mesmo na morte ela permanece, a nossa construção de revolução ou de libertação contra esse projeto só pode ser poética, e só pode ser diferente daquela, e para ser diferente daquela, a gente precisa sair do imaginário, reconstruir a imaginação, reconstruir o espaço e a dinâmica da imaginação poética. Só para concluir, eu lembro uma obra, não sei se você conhece, e é muito conhecida, não sei se você já leu, na verdade, que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é fundamental, acho que para a gente pensar isso que a gente está falando aqui
dessa relação opressora de um sistema sobre o outro, do ponto de vista da literatura, como ele conseguiu construir na literatura uma crítica violenta, profunda, contra aquele modelo. E existe um poema famoso, inclusive o Hugo citou a Terra Arrasada, aí, desse momento que a gente vive, o poema do Eliot, que é traduzido para o português como Terra Desolada, juntamente com outro poema chamado Homens Ocos, que é a descrição da Europa destruída espiritualmente, não fisicamente. A Europa destruída espiritualmente porque o seu processo de exploração do outro, exploração da humanidade periférica, levou a uma destruição espiritual da Europa, a destruição da poesia. O Eliot faz isso brilhantemente, e no poema Os Homens Ocos, a epígrafe dele é Kurtz está morto. O Kurtz é o personagem principal do romance Coração das Trevas, que é o emissário do rei da Bélgica, o famoso genocídio do Congo, que está descrito lá. Então, espaço da literatura, espaço da poesia, espaço da imaginação que você trouxe, acho que remete a tudo isso, mas a filopoética, para mim, se você pode comentar isso, ela tem que ser muito mais radical do que a gente está sendo, principalmente nessa concepção do imaginário e da imaginação. Me estendi um pouquinho mais, mas prazer de falar com você, Luiz, um abraço, e comente aí o que você quiser. Se não quiser, também não precisa comentar. Bom te ver, Alessio, bom te ver. Do poeta filósofo ao filopoeta, né? Vamos embora. Muito ver, de verdade. Cara, você fez um ponto que eu adorei, né? Assim, e aí você desloca, porque eu vinha defendendo, eu vinha acreditando que a partir da imaginação pode se reinventar outros imaginários. Estou partindo desse, né? Você faz um jogo de capoeira, né? Jogo de capoeira, me joga no canto, que eu adorei, porque eu saio daqui hoje com algo para pensar, para poder me organizar, que você está pedindo uma radicalidade, que é perfeito, né? Assim, você não está percebendo o imaginário, né, como uma possibilidade de reinvenção desse imaginário, né, assim, a partir de outras paisagens, a partir de outros arquipélagos, né? Você está aprendendo que esse imaginário está produzido, né, pela uma ideia de um ser estático, e que só pela imaginação. Mas eu adorei, eu particularmente você, eu me desloco para pensar e tendo o que você está falando, mas eu vinha compreendendo nessa chave mesmo, assim, né, de compreender o imaginário como uma possibilidade de mudança a partir de outras imaginações, a partir da força da imaginação. Luiz, me permite só esclarecer esse ponto. Olha só, eu até fiz um esqueminha aqui que eu esqueci de passar para você. O imaginário que nós estamos falando aqui, o imaginário, de alguma maneira, ele está associado à luz. Por isso que exige mais radicalidade. A luz, a transparência, a verdade, a ordem, isso que o Rodrigo trouxe, e a totalidade. Isso associa-se ao imaginário, a qualquer que seja o imaginário, muito menos do que a imaginação. A imaginação é contra a luz, é contra a transparência, é contra a verdade, é contra a ordem e é contra a totalidade. Nesse sentido que eu falei, só esquematicamente. Nossa, show de bola. Show de bola. É isso, eu tomava o imaginário nessa compreensão, né? Então, e a imaginação como essa escada, essa possibilidade, né, de ação para a produção de outros imaginários, na disputa ainda por talvez por uma totalidade do mundo, mas uma totalidade aberta. Por isso que eu estou nesse campo, né? Uma disputa ainda dessa totalidade, não abrindo ainda essa dimensão de mais uma totalidade do mundo produzida por uma deriva opaca. Um pouco nesse campo. Eu adorei, eu anotei aqui, inclusive, várias coisas que você trouxe. É sempre uma riqueza a troca com você. E eu vou depois te abusar com mais conversas. Mas massa, show de bola. Valeu. Mas, desculpa.
Eu estava falando aqui, eu mesmo não liguei o microfone. Obrigado, Alessio. Obrigado, Luiz. Massa. Então, eu estou inscrito, eu vou me valer da inscrição, então. Eu estava aqui pensando um pouco isso que só para continuar essa conversa dos poetas filósofos, se a imaginação, nesse caso, não é exatamente aquilo que o Glissant está chamando de opacidade, né? Ou seja, a regra para a imaginação é a opacidade, e o imaginário no Glissant é justamente o resultado não de uma luz transparente, mas de uma opacidade criadora. Talvez seja esse o jogo que o Glissant tenha feito lá nas suas obras. Mas eu quero derivar para outro caminho, Luiz. Eu estava aqui pensando, ao longo da sua fala e do debate, eu fui pensando várias questões, acho que eu abandonei algumas delas, e eu quero me concentrar numa ou duas, no máximo. Eu estava pensando na própria tradição da filosofia da libertação entre nós no Brasil, que é o signo comum que nos reúne aqui nesses seminários, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta provocação para nós mesmos, para esse coletivo, que é assim, talvez a tradição da filosofia da libertação, lá dos anos 60, pelo menos, ou até de antes, até muito recente, até os anos 90, ou talvez até o fim dos anos 90, talvez, seja marcada por uma certa ideia de identidade, no caso, por exemplo, da identidade latino-americana, marcada pela negatividade, ou seja, o que nos reúne é a opressão. Ou seja, nós nos pensamos em comunhão a partir do elemento comum de opressão político, social e econômica. E alguns conceitos, nesse sentido, vão ganhar muita importância, como essa ideia mesmo de identidade, a própria ideia de razão. Nós temos, por exemplo, a maior parte das nossas éticas calcadas no conceito de razão. Ora, será que, desde aí o final dos anos 90, pelo menos, até agora, sobretudo com uma geração que, só para nomear o que eu tenho visto aqui, que está participando desse debate, você mesmo, Alessio, Rejane, Hugo, Rodrigo, os que tomaram voz agora, por exemplo, e eu estou pensando na produção de cada uma e de cada um de vocês. Será que exatamente não é um outro capítulo dessa história da filosofia da libertação entre nós? Será que não é exatamente pensar o que nos reúne não é a transparência de uma opressão comum, mas a opacidade de uma libertação comungada? E por isso a gente muda os próprios termos do filosofar. Então, agora, tem sido muito forte, e é um traço muito característico de nós como grupo, né? Eu digo nós na rede Africanidades, lá no DMMDC, e um pouco aqui também nos seminários da FIO, que é, por exemplo, a dimensão do poético, não apenas ilustrativo de um pensamento filosófico, mas como o próprio pensamento filosófico em criação, em curso. Isso desafia, por exemplo, sem querer criar rivalidades superficiais, mas isso coloca em muito boa questão baluartes como a gente tem, como, por exemplo, Henrique Dussel. Né? Então, ler a obra do Henrique Dussel a partir dos referenciais que vocês trazem, de uma outra radicalidade, não só faz uma crítica, talvez, ao pensamento dusseliano, mas inaugura um outro capítulo da filosofia da libertação. Então, eu queria saber se você comunga desse protagonismo de guinada epistemológico-poética na filosofia da libertação entre nós. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é a seguinte, é sobre o tempo. E eu vou ser mais curtinho. Nas culturas africanas, de maneira geral, pelo menos aquelas que vieram para cá, né, transmutadas no escravismo criminoso, mas que manteve essa sua potência de criação o tempo inteiro, desde quando aportaram por aqui, dá para dizer que o tempo de redenção, o tempo da salvação é o tempo do agora. Então, o passado e o futuro são paisagens quase sempre manipuladas para fins de opressão.
Veja, se apaga o passado das populações africanas como populações arqueológicas, as que vieram primeiro, e que criaram a maior parte daquilo que se chamou civilização, e depois civilização ocidental. Apaga-se esse passado, manipula-se ele como se fosse árabe europeu, e é mobilizado contra a população negra. A mesma ideia de futuro, a ideia do futuro do colonizador que vai dizer assim, um dia vocês africanos, um dia vocês latino-americanos serão como nós, os europeus. Então, tanto o futuro como o passado, nesse exemplo que eu estou dando, são manipulados contra o agora. Então, o tempo de matar a fome é o agora. O tempo de subverter os sistemas de dominação político do Estado ou não, é o agora. O tempo de redenção sempre é o agora. A minha pergunta para você é assim, o imaginário, ou aí acrescentando então a provocação de Alessio, a imaginação não é aquilo que só pode ser conjugado, como nesse sentido, só pode ser conjugado no agora, no presente, o tempo inteiro? Ou seja, não é disso que vivem os imaginários? Da disputa dos significados desse tal real, que o tempo inteiro nos desafia? Veja, o Fanon produziu um novo imaginário com sua obra e produção, né? Então, que nos revela, inclusive, as mazelas do imaginário racista. No entanto, isso que o Fanon desvendou com a sua produção, curiosamente, não foi muito benéfico para a Argélia após Fanon, que entrou numa grande noite de opressão, continuando, né, francesa e colonizadora sempre. Uma coisa parecida aconteceu com a gente aqui no Brasil. Todo o tempo de utopia, de imaginação política que a gente viveu nos governos Lula e no primeiro governo Dilma, foi reapropriado como imaginário, vamos dizer assim, contra nós mesmos no governo Bolsonaro. Veja, eles dizem, vamos criar uma nova história, um novo discurso. Era o nosso discurso mobilizado de outra maneira contra nós mesmos. Então, é sempre essa pergunta, como a gente resistir a essa reapropriação dos imaginários que muitas vezes nós mesmos produzimos, imaginários poéticos, poéticos, que são manipulados contra nós mesmos? Claro que essa é uma pergunta de reflexão final. Vamos refletir. Eu não vou... Eu agradeço, mas assim... Quando eu vou só pensar um pouco essa questão que você traz, por exemplo, assim, essa ideia da paisagem, né, que ela vai alinhar o tempo passado e futuro, né, e o espaço é isso que é aqui agora. O desafio é relacionar isso, não é a se criar uma contraposição, por exemplo, do espaço e da paisagem, assim, por exemplo, na produção desse imaginário. Por quê? Se a gente pensa aí, só porque eu aqui apresentei hoje, não trouxe uma parte que é um trabalho importante, que é o capítulo da literatura, né? Que vou trabalhar com o Quarto Céu, que era ali que eu estou um pouco trazendo várias imagens dessa que foi construída, e eu normalmente não trouxe. Nessa literatura, do Quarto Século do Glissant, vou ser bem breve, porque eu sei que o tempo já está esgotando. O Glissant, ele cria dois personagens, né? Que é o Mathieu Belouse, um jovem que é historiador, arquivista, e um senhor, o Papa Longuet, que é um quilombola, né? Aquele que duas famílias, o Mathieu Belouse, que é o Belouse, e o Longuet. Essas duas famílias vieram no navio negreiro. Ao chegar, né, na Martinica, assim, no processo, teve uma família que foi ser escravizada, que aceitou, aspas enormes, a escravidão, e a outra que foi o quilombola, né? Aquele que não aceitou a escravidão, que fugiu, foi para a floresta. E na floresta, nesse processo da floresta, né, o menino, o Mathieu, vem e quer conhecer a sua história. E ele tinha medo de entrar na floresta, ele tinha muito medo de acessar a floresta, porque ele não conhecia a história dele. Então, houve vários conselhos, onde ele tem coragem e entra. E tem a conversa com o velho, o Papa Longuet. E aí é lindo, é fantástico, porque assim, os símbolos, as regiões, assim, a floresta, a ideia é que você só pode voltar ao mesmo a partir, não de uma árvore,
mas a partir da floresta. E na floresta está a opacidade, que vai encantar a história. O professor de história está procurando saber a sua história. E ele só podia acessar isso na paisagem. E a paisagem é aquilo que conectava o passado e o futuro. Ou seja, é aliar a ideia do espaço, o tempo presente. Agora, não é mais a luta que o velho quilombozeiro vai contar a história dele, a partir da paisagem, dentro da floresta, para ele conhecer a sua própria história, a história que foi negada pelo processo escravagista, que está agenciada na paisagem, na árvore, na árvore tal que se conecta, na fagulha da memória. E esse processo de aliar o presente, né? O presente, ele é inalienável, está dado. Mas esse grupo que não teve acesso, nesse caso, por isso que a ideia da paisagem, a sua história, a sua paisagem, precisa recuperar a sua paisagem para poder produzir o presente. Naquele sentido. É nesse sentido. Então, eu acho que, por exemplo, aqui a FIO, aqui, eu não posso não conhecer a história da FIO. Como nasce, como começa os grupos de um movimento utópico, produzindo no seu tempo presente, porque senão eu posso trair aquele grupo que começou um processo que é bom que traia, sacanagem, brincadeira, mas que traia para o processo de libertação, né? Para o processo de liberdade. Mas, assim, eu acho que nesse sentido, a utopia é o presente. A utopia é o aqui e agora, né? Esse eterno Deus da mudança que vai se dando, se transmutando para algum positivo e negativo, ele sempre assim, atualiza o nosso corpo agora. Então, assim, essa disputa pelo imaginário, ele se dá muito no agora. Quando traz um pouco aquela conversa da paisagem, nesse tempo do templo, é muito recuperando esses grupos que teve a possibilidade de imaginar, a partir de sua paisagem, colonizada. É um pouco... Mas eu acredito de verdade que o tempo... Meu tempo é hoje, diz o grande Paulinho da Viola, né? E o Marcelo de Oxóssi diz, meu tempo é agora. Então, nosso tempo é agora, a gente não pode... Eu não tenho dúvida disso, eu estou sempre comprometido com isso, mas com muita responsabilidade com a memória, com o passado, porque sem esse horizonte eu posso me trair. Porque lá tem muita resposta. Essa opacidade que é imaginário que está no campo, que ali, vou chamar de ecopolítica, a natureza, né? Acessar essa natureza para poder me conectar com todo mundo. E aí é algo que, né, entra numa dimensão que eu penso, mas eu concordo plenamente com o que o Duda trazendo, muito massa. Mas é nesse campo, um pouco assim, se eu for pôr da literatura para não ficar... Massa, Luiz. A gente está realmente rumando aqui para o fim. A gente sempre deixa os últimos 10, 15 minutos para dar informes para a nossa comunidade. Então, eu vou dar alguns informes desde agora, daí se eu faltar alguma coisa, eu peço ajuda aí para Rodrigo, para Hugo, para Rejane e tal. Os próximos seminários, a gente tem um calendário dos próximos seminários, então a gente tem mais 4 seminários previstos e 2 já confirmados, que é o que eu vou dizer agora. Então, o próximo será no dia 15 de julho, oferecido pelo Paulo Carbonari, que está conosco, acho que está conosco ainda, mas estava conosco até há pouco. E no dia 29 de julho, o seminário dado pelo Hugo, que está aqui presente, Hugo Alan Matos. Amanhã, dia 2 de julho, no seminário da AFIO Mundial, a gente vai ter uma discussão sobre estética da libertação, às 18 horas. Sempre ficam os links e os endereços nos zap do grupo. Eu não sei, Hugo, Rejane, Rodrigo, se tem mais algum informe? Não tem mais nenhum informe. Então, Luiz, eu queria passar a palavra para você, porque aqui é que nem no terreiro, né? Quem abre, fecha também. Então, mas antes disso tudo, te agradecer muitíssimo, né, por essa apresentação mais do que bela, né? Poética, propriamente dita, filopoética. E agradecer a todas, a todos, a todes que participaram desse seminário realmente muito intenso, muito forte. E, Luiz, a palavra é vossa. Muito agradecido, meu irmão.
Ô, Duda, eu agradeço aos amigos, às amigas que estão aqui hoje. É bacana, né? A gente quebrar um pouco essa, né, como a gente vem fazendo, né? Essa rotina do terror e do horror e encontro, a possibilidade de se encontrar, trocar. Então, assim, é algo que vai alimentando a nossa imaginação, né? Vai fortalecendo a nossa imaginação. Então, assim, eu quero agradecer. Quando o Duda me falou que o Xaripe, beleza, vamos lá. Saber que seria nesse encontro com uma galera bacana, qualificada, e só assim, agradecer, né, para mim a discussão. Então, eu agradeço a paciência de vocês, de verdade. Deixo um abraço, né? Se cuida, fique bem. E amanhã estaremos em outro seminário, viu? Um abraço. Muito obrigado mesmo. Muito massa, gente. Muito legal. Esse seminário foi gravado, vai ser disponibilizado como todos os outros gravados, vice? Valeu, Alberto.